Pai do Senhor, irmãos, vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. E que o Senhor venha abrir nosso entendimento, abençoar a nossa vida. Hoje, alguns irmãos não poderão vir, o irmão de escritório, o carro deu um defeito, lá ele vai ter que vir para arrumar, não deu para vir. Nós estamos aqui, Deus ele vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por este dia, te agradecemos pela vida, te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor Deus está aqui hoje. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor venha nos abençoar, nos capacitar, venha no nosso entendimento, e que o Espírito Santo esteja falando, não eu, Senhor, mas o teu Espírito, ó Deus, esteja falando em nome de Jesus, nos ensinando, subministrando ao nosso coração o conhecimento e sabedoria da tua palavra santa. Deus abençoe se alguém a caminho ainda, traz a segurança, nós possamos estar aqui, Senhor. Deus,
aprender a tua palavra, que o Senhor dê força para viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, em nome de Jesus. Abençoe já com os adolescentes e crianças, que eles possam aprender também, possam andar nos caminhos do Senhor. Nós oramos, crendo e te agradecemos já por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Não pode tomar o seu lugar. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos capítulo 7. Nós vimos o capítulo 6. Hoje nós vamos meditar um pouco no capítulo 7 e 8 de depois. Antes de nós lermos, alguns irmãos que decorou o versículo e querem recitar? Alguém? Não? Tem quando vai esquecer? Aonde não? Fala assim, pois que julgaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Amém. Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Em outra versão. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vai falar? Não? Agora não. Não, vamos com Jesus, né? Vamos ler o capítulo 7, do 1 ao 8, da Diaconisa Adriana, pode ler? Do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 7 de Romanos. Versículo 4, versículo 5. Aqui ele tem que fazer uma ilustração. Né? Por mais que seja ilustração, ele ensina algumas coisas importantes sobre o casamento. Né? Ele fala alguma coisa interessante e importante sobre o casamento. Ele diz que é como aquela frase que nós repetimos: né? O casamento, na verdade, deveria ser até a morte de algum
algumas das pessoas, do homem ou a mulher. Só assim o casamento deveria ser quebrado diante de Deus, só assim ele não teria mais, aquela pessoa que fica viva, não teria mais ligação nenhuma com aquele que o seu cônjuge, né? Ele tem que fazer essa ilustração para falar sobre a lei de Cristo. Ele disse que pela própria lei é dessa forma, e a lei seria esse marido que morreu, né? E Jesus Cristo é o novo marido daquela mulher, como se fosse isso, o marido da igreja, o marido do povo que foi agora libertado de toda e qualquer ligação com a lei, porque a lei para ele morreu, agora ele assume uma nova vida com Cristo Jesus. No corpo de Cristo, a lei passa, né, o tempo cumprimenta aquelas coisas, e as pessoas agora em Cristo vivem uma nova vida. Então é esse a ilustração que ele quer trazer, né, de que a lei passou e que agora é uma nova vida com Cristo Jesus. É como se fosse um novo casamento. Né? Alguém comentou? Amém? No 4 diz assim, no 3, né? No 2. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Ela pode casar de novo. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam no nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Então, a pessoa também morre para a lei, e nós que não éramos da lei, mas nós éramos da carne, né? Nós éramos da vida velha. Então, nós morremos também para o mundo, para a forma de vida que nós vivíamos, e quando morremos para isso, agora vamos viver para Cristo. E ter uma vida nova, uma vida diferente em Cristo Jesus, seguindo o seu padrão, seguindo a sua palavra, as suas orientações. Então é importante viver dessa forma, né? Não mais a vida velha, porque senão vai constituir adultério, né? Vai ser um adultério. Se eu disse que morri para a lei, se eu sou um judeu e digo que morri para a lei morreu para mim, ou sou uma pessoa que não era judeu, mas era do mundo, e digo que morri para a carne morreu para mim também, mas eu digo que estou com Cristo, eu faço uma aliança com Ele, e continuo praticando a lei, ou continuo praticando as obras da carne, aí eu vou estar adulterando contra Jesus. Eu vou ser uma igreja, por isso que a Bíblia fala tanto sobre isso, ensina tanto sobre isso. Eu não posso me misturar, né? Não posso ser como igreja, ou como um povo resgatado, eu não posso ser como aquele seriado que tinha no Brasil, a Dona Flor e os seus 2 maridos, né? Onde ela tinha, a mesma mulher tinha um relacionamento com 2 pessoas. Eu nem conheço direito a história, mas não pode, né? Jesus pelo menos não aceita isso. O mundo pode aceitar a carne, o pecado, mas Jesus não aceita. Então, se eu digo que eu morri para alguma coisa, mas ainda continuo vivendo para aquilo, então aquilo ainda eu tenho um relacionamento com aquilo. Eu vou estar adulterando contra Jesus, né? Aquele que é um noivo que não aceita dividir a sua noiva com ninguém, né? A sua noiva que é a igreja. Então é isso que Paulo quer ensinar aqui. É importante também ver que a Bíblia realmente é clara nisso. Quando o homem e a mulher se unem também no casamento, não pode ser quebrado a não ser pela morte de um dos dois. Para Deus é só assim, né? Para Deus é só assim, realmente, porque mesmo quando a pessoa trai, se o outro ainda quiser dar o perdão, eles podem continuar juntos. Né? Como muitos casos já aconteceram, a mulher traiu o marido, mas o marido, ela pediu perdão, reconciliou e tal, e conseguiram viver juntos. O marido ficou contra a mulher, adulterou contra a mulher, mas ele se regenerou, mudou, pediu perdão e a mulher consentiu viver junto. Então, ainda assim, pode haver a conciliação.
Mas para Deus realmente, a única maneira que a gente vê que o casamento tem fim mesmo é na morte, até que a morte os separe, né? Porque senão os dois uma só carne, né? Se desliga da sua família, cada um se desliga da sua família e vão se tornar uma nova família. Então, para Deus realmente a gente vê que só a única maneira que é Deus que o casamento acabe é através de um dos dois chegando ao final, lá na velhice, né? Ou por alguma circunstância da vida. Assim só Deus deseja que o casamento se acabe, né? Não de outra forma qualquer que seja. Amém? Então ele fala muita coisa, às vezes as pessoas não estavam entendendo, ele usa essas ilustrações, né? A gente viu que ele falou sobre usando uma ilustração, usando Adão e Jesus, né? Ele fala usando como um escravo, uma pessoa que era escrava e agora liberta da escravidão e passa a ser servo de Cristo. E ele usa também agora a ilustração de um casamento que só pode ser quebrado quando a morte de um deles. E depois a pessoa está viva para se unir com outra pessoa, assim como nós nos unimos com Jesus. A luta contra o pecado, no 7 em diante, mas nós vamos ler do 9 e meio. Aí ele diz assim, né, antes de nós lermos aqui, ele diz assim, mas agora, no 5, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo. E a minha Bíblia faz uma pergunta. A lei então é ruim, né? Ou a lei, ela levava, ela induzia a pessoa ao pecado? Né? É uma pergunta que um estudo que faz. A lei é ruim, a lei que induzia as pessoas ao pecado. Não é que a lei induzia as pessoas ao pecado, a lei deixava o pecado claro, esclarecido, né? Sem a lei a pessoa podia errar, mas não tinha lei, então não era considerado erro. Mas quando a lei se manifestou, a lei revelava o pecado. E geralmente quando alguma coisa se sabe que é errado, aí que as pessoas querem fazer. Aí aquilo tenta mais ainda, aquilo faz com que ainda haja mais desejo. Igual a criança. A lei faz isso. Quando o pai também começa a pôr limite, a criança começa a entender as coisas, e o pai começa a dizer não pode, aí você vê que ele faz questão de querer fazer mesmo. É igual o Miguel, né? Tudo que ele ouve que não pode, ele quer fazer. Então, enquanto ele não sabia, não tentava tanto, ele tinha tanta vontade de fazer aquilo. Aí quando a gente começa a falar, não pode, não, aí que ele quer fazer, que ele tem que fazer mesmo. Porque ele fala assim, deve ter alguma coisa interessante nesse negócio. Porque quando ela fala que não pode, ele vai lá, bate na mão, dá um tapa na poupança, né? Fala que não pode, tira 10 vezes, ele volta de novo, mesmo correndo o risco de levar uma palmada. Porque aquilo parece que se torna uma tentação na vida de uma criança de 1 ano. E é até interessante, né? A gente fala, mas como é que pode, né? Já bateu na mão, chorou, para não. Igual ele gosta de jogar dentro do aquário. O aquário é baixinho lá, não mudou de lugar e tem 2 peixes lá que tem 6, 7 anos já dentro. E é baixinho e tem um lugarzinho onde coloca comida, né? Não tem que tirar a toda vez. Mas ele pega uma coisa e quer jogar lá dentro, enfiar ela naquele buraquinho. Ele já jogou a comida dele, já jogou o brinquedo, já jogou. Quis jogar no telefone uma vez, ainda bem que eu peguei na hora, mas quase que virava água no telefone, né? Quando eu vi, ela estava assim já, né? Peguei. E já várias vezes já apanhou na mão, já, mas não tem jeito, todo dia ele está ali querendo. Eu tive que, não teve jeito de colocar um tape lá no buraco, e agora toda vez que quer colocar comida no peixe, tem que arrancar o tape, abrir a tampa e colocar a comida dentro, porque senão vou mudar de lugar que não deu nenhum. Mas é interessante, é assim a lei também. Até então as pessoas não sabiam, então elas faziam, não faziam, tanto faz. Mas quando começa algo a dizer não pode, né, é igual o mundo diz assim, quando diz que não pode, é que tem um prazer especial, né? O jovem, não pode fumar maconha, não pode ter relação antes do casamento. Então aí que eles querem mesmo, porque ele diz que transgredir essas coisas é bom. Porque se, igual disseram lá, vai legalizar maconha, vai legalizar isso, aquilo, outro. Aí não tem muita graça mais. Vai legalizar, vai tornar a pichação não só uma contravenção, vai ser um crime. Vai ser crime punido com prisão, a pessoa fica com o nome sujo.
Ah, agora vai ser bom mesmo de pichar porque vai ter mais risco agora. Né? Então as pessoas elas gostam de, quando tem lei, elas querem quebrar a lei. É uma coisa que parece instintivo do ser humano, já vem de dentro da natureza pecaminosa dele. Né? Então não é a lei que é ruim. O ruim é esse desejo de quebrar a lei que é gerado na pessoa a partir do momento que ela passa a conhecer. Né? Agora, quem quer fazer a vontade de Deus, até na Bíblia até a lei é boa. Né? Muitas coisas da lei, aquilo que é moral, aquilo que foi repetido no Novo Testamento, é bom, é agradável fazer, porque nós queremos conhecer o que é certo, para fazer o que é certo, e conhecer também o que é errado pela revelação da palavra de Deus, para não fazer o que é errado. Né? Nós queremos agradar a Deus, queremos chegar num lugar de salvação eterna. Então, a gente pega da forma certa aquilo que a palavra de Deus diz que pode, aquilo que ela diz que não pode também. Mesmo sabendo que a Bíblia não é um livro de pode e não pode, né? A Bíblia é um livro de orientação, de ensinamento, não é um livro de regras, é um livro de instrução, de ensinamento, onde Deus nos mostra a sua vontade e aquilo também que desagrada pode levar o homem à condenação, à perdição. Quando eu penso assim, como cristã, você sabe que num casal, num casamento, uma adultera, ou tem um casal de amigos que são lésbicas ou homossexual, né? Uhum. A gente, quando tem amizade, e sabe, a gente peca, sabendo que essas pessoas cometem esse pecado, ou a gente tem que, orienta e afasta. Para ter uma amizade, para ter uma amizade com pessoas é difícil. Essa amizade antes de você se tornar cristão, né? A amizade do dia a dia, né? Só que a gente, no mundo, a gente acha assim, é a vida dele, cada um que o seu caminho seguir ali, né? O seu pecado. Hoje a gente vê que é pecado, que não agrada a Deus. E também não adianta pôr na cabeça da pessoa que só Deus não fazer isso. A gente corta a relação e... Não deve cortar a relação. Não deve fazer isso. Aí vai levar a discriminação. Você não pode assim ter uma amizade profunda com essa pessoa, amizade mesmo, né? Assim, você tem um conhecimento, você tem uma ponderação, você tem um respeito, você trata bem, você não cortar o vínculo com aquela pessoa assim, para você ter a oportunidade de falar para ela. Eu acho que você não deve colocar na sua casa, não deve ser amigo íntimo, né? Não deve ser uma pessoa que você vai na casa dela e ela vai na sua casa, não deve ter essa amizade profunda de jeito nenhum. Porque aí sim a gente vai estar até concordando com o que a pessoa faz, né? Mas assim, eu tenho que manter um relacionamento com aquela pessoa, não talvez como eu tinha antes, para poder, nos momentos certos, nas horas que Deus abrir a oportunidade, estar orando para Deus fazer isso, para que eu possa levar a mensagem ao coração dela, né? Sem forçar, sem obrigar, porque não é pela força do homem, a gente não tem força para fazer a obra do Espírito Santo, nem o Espírito Santo obriga, né? Mas ele precisa de alguém que esteja perto dessa pessoa, que tenha algum acesso a ela para falar. Porque se for qualquer crente na porta dela, até ela nem vai abrir. Né? Então Deus levanta pessoas justamente para manterem ainda uma consideração, um respeito por elas, para que na oportunidade esteja falando, esteja pregando, esteja levando a mensagem de Deus, falando dentro da palavra que aquilo não é certo, que Deus não se agrada, falando das consequências, né? O porquê de que Deus não se agrada, que a pessoa não foi feita para aquilo, né? Ao invés só de falar da condenação, que há realmente sobre quem pratica isso, mostrar por que aquilo não é agradável a Deus, mostrar na palavra, abrir, mostrar para ela, e orar muito para que o Espírito Santo convença e venha fazer a obra do coração dela, né? Porque a nossa parte é relacionar e levar a mensagem. O Espírito Santo é que faz a obra, mas ele não vai fazer a obra se não houver alguém que fala com aquela pessoa. Então ele coloca sempre alguém perto de todos, eu tenho certeza disso. E Deus que a gente viu que Deus não tem facilidade com ninguém. Deus ele não discrimina ninguém, Deus ele não rejeita ninguém. Né? Ele quer todos, ele ama todos, ele quer salvar todos. E ele vai levantar pessoas ao redor de cada pessoa, em cada meio, em cada círculo, para levar a palavra dele ali dentro. Agora, se a pessoa falar também, ela vai prestar conta com Deus. E se ela entrar no meio do círculo e se corromper, né? Seja em qualquer lugar que for, aí ela vai prestar conta com Deus. Ela foi colocada ali para um propósito. Né? Igual a gente às vezes muda de estado,
a gente muda de fábrica, a gente mesmo não entende por quê. Muda de apartamento, vai morar em outro bloco, não tem outras pessoas. A gente na hora não entende, mas às vezes é o propósito de Deus, porque ali tem alguém que Deus quer que a gente esteja mais próximo para estar levando a palavra dele naquela pessoa. Agora, se nós falharmos, aí nós vamos prestar conta, né? Porque nós fomos levados ali com um propósito de Deus. Não foi só uma mudança de trabalho, uma mudança de fábrica. Muitas vezes, naquele mover todo, Deus tem um propósito. Agora, a gente às vezes sabe, mas tem medo, tem vergonha, tem receio. Acha que não é a gente que vai fazer aquilo, que Deus vai mandar outro, né? E a gente desiste, deixa para lá, não faz, e Deus vai cobrar da gente. Porque a gente foi colocado ali com propósito. E agora, relacionamento íntimo com pessoas assim, com pessoas do mundo, aí já não dá mais. Porque aí já aquela pessoa traz uma carga espiritual, ela tem influências de coisas na vida dela, onde ela passa, ela deixa aquilo, né? A sua casa não é um lugar para você levar qualquer pessoa, não é um lugar para você, por exemplo, chamar uma pessoa lá e, por exemplo, a minha casa, né? Não é um lugar para eu chamar uma pessoa ali para orar por ela, para ela ser liberta de demônio, não é um lugar para isso. Minha casa é minha casa, é meu lar, o lugar da minha família, né? Então tem lugar para isso. Na igreja, na casa da pessoa, né? Agora, a minha casa é meu lar, é meu abrigo, é o lugar da minha família. Eu não posso ficar trazendo essas coisas para dentro lá, porque sempre tem uma influência, sempre tem uma força, um mal por trás da pessoa, né? Então, olha, vem na minha casa, vai vir visitar, vai fazer uma visita, né? É um lugar de manter comunhão, né? E se eu quero fazer alguma coisa assim relacionada à libertação, eu tenho na casa da pessoa, eu tenho na igreja. Então, são lugares apropriados para isso, né? Agora, Deus já tem suas exceções também. Se ele quiser que de repente o endemoniado se manifeste na rua, você chega lá e põe a mão e expulsa, é uma exceção, né? Mas a nossa casa é um lugar assim que não é qualquer pessoa que a gente pode levar dentro, não. As coisas que entram, né? A gente tem que orar, tem que pedir para Deus repreender do mal, principalmente porque a gente usa, às vezes, coisas usadas, compra roupa usada, móveis usados, carro usado, né? Já de fábrica, já muitas vezes consagrado lá, a gente já tem que comprar mesmo novo, tem que orar e pedir para Deus abençoar e quebrar toda a maldição. Imagina, coisa usada, pessoas que a gente não conhece direito, não sabe o que está por trás da vida dela, o que ela pratica, o que ela anda, o que ela se relaciona, né? Então traz toda uma carga na vida dela. Né? Então é como uma pessoa, até para um jovem, uma pessoa que ela não é casada, ele vai se relacionar. Antes de se relacionar, na verdade, tinha que ter um conhecimento daquela pessoa. Primeiro conhecer, ter uma primeira amizade para conhecer aquela pessoa, saber quem ela o que ela já fez na vida dela, como é a família dela, qual é a prática da vida dela, né? Porque senão ela começa a se relacionar só no namoro, com certeza, aquilo ali já, as influências que passam para aquela pessoa, naquele contato que ela já está tendo ali, porque o namoro, né, já tem um certo relacionamento, de carinho e tudo mais, então aquilo já está passando alguma coisa. E a pessoa às vezes, né, se ilude, não presta atenção em quem é, aí entra num abismo, né, entra num buraco, porque só vê a aparência, só vê a beleza exterior, o cheirinho do perfume, né, mas não vê a vida da pessoa, quem ela é, onde ela vem, o que ela faz na vida dela, né, de peso, de carga, é boa, existe isso tudo aí, a gente tem que ter cuidado. Não deixar de ir, de falar, de relacionar, de procurar ter amizade com as pessoas, sem temor, sem preconceito, né? Eu, graças a Deus, para mim, não tem negro, não tem amarelo, não tem branco, para mim, sim, nunca fez diferença. A gente, no Brasil, então, a gente convive com todo tipo de gente. As crianças aqui estranham, né? Não tem costume de ver, então, quando vê uma pessoa de outra nacionalidade, uma pessoa negra, uma pessoa diferente, eles até falam, porque às vezes as crianças não têm trava na língua, né? Aí já fala, por que esse homem é dessa cor? Por que a gente tem que ir ensinando para que mais o preconceito também. Então, para mim, na minha família, nunca teve isso. Meu avô, que era mais antigo, ele falava, né, que não queria que as filhas dele casassem com preto, não sei o quê, que se ele saísse na rua e visse um preto, ele voltava para casa porque o dinheiro não ia ser bom. Era muito racista. O que aconteceu? A filha dele, mais nova, casou com um negão Black Power. Meu tio é um negão, cabelão assim mesmo. Mas ele foi o melhor gênero que ele teve. O melhor gênero que ele teve. Né? Ele, minha avó, foi o melhor. Mesmo depois minha tia aprontou, abandonou ele continuou ajudando minha avó, porque ele trabalhava na farmácia, remédio, médico conhecido, para o meu avô, para a minha avó, para a gente, para
os cunhados dele, né, os meus tios, tias, sempre, até hoje ele ajuda, né, mesmo estando separado já uns 10, 12 anos dela já. É um camarada assim, não é crente até hoje, mas é uma pessoa assim excelente, né, em tudo. Honesto, direito, decente, trabalhador, muito, muito bom ele mesmo. E meu avô falava isso. De tanto falar, cumpriu na vida dele, né, para ele pagar a língua. Tem gente que paga a língua, pode ter certeza disso. Fala tanto e às vezes ele atrai tanta coisa para a vida que paga com a língua. Né? Mas graças a Deus ele não é uma pessoa. Mas meu avô era bem racista. Né? Agora, a gente nunca teve esse negócio de preconceito. Eu nunca tive, nem com gente, uma pessoa paralítica, uma pessoa. Eu, graças a Deus, não tem nada disso. A gente tem que acolher ainda mais essas pessoas, porque são mais carentes da nossa ajuda. Né? Um velho. No Brasil, eu acho que, na verdade, as igrejas promovem muita parcialidade. Né? As igrejas promovem muita união e separação. Porque a Bíblia fala de isenção, essas coisas. E você vê que é grupo de berçário, é grupo de criancinha de 1 ano a 5 anos, é grupo de criança de 3 a 5, de 7 a 9, de 9 a 11, é 2 anos. Né? E, na verdade, você vai ver, é grupo de 12, está tudo separado. Na verdade, nenhum se dá com o outro. Né? E eu não sei, eu acho que isso promove muita separação. E, inclusive, disputa, né? Porque o jovem quer fazer o congresso mais bonito do que os adolescentes, que é tudo separado. Os moços querem fazer o congresso mais bonito do que o grupo de idosos, porque tem até grupo de idosos, né? Que trabalha próprio para isso. Tem um trabalho específico na área, é bom, um tratamento, um cuidado, uma ajuda, mas esse negócio de muita divisão, eu não gosto de ser. Até que a gente não segue essa linha, porque há muita confusão e problema, e muita parcialidade de visão, e as pessoas se separam. Eu já vi na igreja, muitas vezes adolescentes, que era só para o grupo adolescente na igreja. Não tinha envolvimento com a própria avó, o avô, um tio mais velho, né, na igreja, e tinha até vergonha de ficar perto, porque o negócio era com os adolescentes, né, era com os jovens. Né? E os adolescentes querendo ser do grupo jovem. Os grupos jovens querendo ser dos casados, né? Um querendo ser do grupo do outro. No final, é uma confusão tão grande que acho que só dá problema isso aí. Quando as pessoas não têm maturidade para lidar, para conviver, né? Para fazer um trabalho junto, é meio complicado. Fica muita divisão dentro da igreja, né? Muita dissensão, muito grupo, muita coisa. Né? E também é interessante, você fazia o culto da senhora, só ia mulher, não tinha homem, né? Tinha um culto, e era um culto de sábado às vezes. Então, para os outros era folga, né? Porque o alvo ali era a mulher. Se era muito adolescente, não ia nem um pai, nem uma mãe. Era raro você ver um pai e uma mãe, não era proibido ir. Mas quando falava assim, é muito adolescente, só ia adolescente. E adolescente convidado de outras igrejas, aqueles grupos e tal, lá apresentaram, e tal. E os pastores e obreiros só e o pregador de fora, né? Então era um negócio estranho. Eu acho que é muita deserção da própria igreja. A igreja perde o foco, né? Perde o alvo. A luta contra o pecado, 9, do 9 até o final, até o 25. Já por exemplo, pode ler? Assim, a eleição, o mandamento santo, justo e bom, logo conosco com morte de modo nenhum, mas o pecado para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo tempo, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maneiro. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consigo com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.
Se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Portanto, segundo o homem interior, quero fazer a lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do fogo dessa morte? Por graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sigo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então veja o que a lei faz, né? A lei, o conhecimento que a lei traz do pecado, acaba fazendo com que as pessoas sejam até mesmo condenadas. Mas a Bíblia diz que a lei é boa. Mas ela é boa se nós tivermos fazer bom proveito dela. A lei que nos resta hoje, que é a lei moral, né? Nessa parte aí, não a sacrificial, aquelas leis lá que serviam só para Israel. Mas a lei de Deus, ela, vamos dizer aqui, é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Né? Então a palavra de Deus toda é boa, na verdade. Por mais que nós estamos mortos para certas práticas da lei, a lei é válida ainda. Nós vemos que o Novo Testamento, por um outro ângulo, uma outra visão, ele vem mostrar a própria lei. Ele vem mostrar a maneira correta de cumprir a lei, de viver sobre a lei, agora de uma forma voluntária, de uma forma tendo a vida do Espírito Santo, né? E buscando agradar a Deus através do cumprimento da sua palavra. Então a lei ela é boa, a lei não é má, a lei é santa, justa e boa, né? E ela vai ser ruim para aquele que descumpre a vontade de Deus, porque a lei também ela é justa, né? Além de ser santa, justa, boa, agradável, perfeita, ela é justa também. Então ela vai trazer punição sobre aquele que quebra os preceitos de Deus. Além de trazer o conhecimento do que é errado, do que é pecaminoso, ela vai trazer também a condenação sobre aqueles que transgridem essa lei do Senhor. E Paulo dizia, olha, eu tenho dificuldade nisso, né? Ele dizendo que ele mesmo, e a gente hoje também, mesmo debaixo da graça, mesmo tendo a salvação, mesmo estando em Cristo, nós ainda somos pessoas, somos homens que vivemos nesse mundo e que temos em nossa vida ainda a inclinação da carne. Tanto é que a luta é constante. Né? Só que hoje nós temos uma grande ajuda. Nós temos toda a ajuda necessária para vencer. Nós podemos vencer a carne e podemos cumprir a lei da graça, a lei de Deus, a confirmação da lei de Moisés em Cristo Jesus. Né? Mas ele dizia que era uma luta constante, até para ele mesmo, que era um homem espiritual, um homem praticante, um homem esforçado. Mas ele dizia que sempre ele estava crucificando a carne dele na cruz de Cristo. Porque senão ele viveria segundo a carne, desagradaria a Deus. Né? E com certeza Paulo, os outros também, eles não eram perfeitos. A gente olha e vê uma perfeição, mas eles não eram perfeitos. Eles também falhavam, erravam. A gente vê que Paulo teve problema, contenda com Barnabé, depois ele teve contenda com Pedro. Pedro foi parcial com os judeus e não judeus, né? Então, eles também tinham suas falhas também. Eles não eram perfeitos, eles eram pessoas que falhavam. Com certeza, muito menos do que outros, né? Que não estavam em Cristo, que não serviam a palavra de Deus. A gente, quando está em Cristo, a gente erra muito menos, nós temos consciência do que é errado. Mas nós ainda estamos na carne, ainda erramos, ainda falhamos de muitas coisas. A perfeição só será alcançada plenamente no céu, mas tem que ser uma busca constante na terra. E essa busca ela pode ser vencida e nós podemos agradar muito a Deus porque nós temos o Espírito Santo, nós temos o sangue de Jesus, nós temos a palavra de Deus, coisa que as pessoas não tinham com facilidade antes. Nós temos a igreja, né, que é uma instituição espiritual que ajuda também muito. Então nós temos muitas armas, muitas coisas que Deus nos dá para vencer a cada dia. Porque nós sozinhos não conseguimos. Você pode ir para um alto monte, lá no mosteiro, você pode virar monge, você pode fazer o que for, pensando assim, eu vou lá para o mosteiro, ficar lá sozinho, dentro de um quarto fechado, sem nada dentro.
sem uma janela, nada que me dê a vista para fora, que me faça ser tentado por alguma coisa de fora, só lá fazendo orações e preces. E a sua mente, o seu coração vai lhe trair, porque a sua mente ela pode levar longe, né? A sua mente ela pode levar a muitas imaginações erradas, e isso vai descer para o seu coração e você vai ter sentimentos pecaminosos. Então não adianta estar num lugar assim, nem isso vai nos fazer fugir do pecado. Deus nos manda nos sujeitar a Ele, seguir a sua palavra a cada dia e enfrentar o mundo, enfrentar as situações, enfrentar, fugir de algumas, lutar contra outras, né? Aprender quando ainda falhamos na nossa caminhada, não continuar falhando, mas buscar aperfeiçoar justamente naquilo que a gente ainda falha. Então, se capacitar, se revestir de Deus, Ele nos tira do mundo, Ele capacita e reveste, depois Ele mesmo envia a gente de volta. Né? Porque Deus não nos tira do mundo para já ser levado para a glória. Se fosse o propósito de Deus nos tirar do mundo para não ter mais nenhuma influência do mundo na nossa vida, Ele já nos arrebatava logo e levava para a glória. Já salvava, transformava e levava logo para o céu, né? Transformar. Então, Ele capacita a gente, Ele leva a gente para o mundo de novo, porque somos nós justamente que vamos continuar a obra. Vamos ter que ir lá como luz e ser a diferença, iluminar o mundo das trevas, mostrar Cristo através da nossa vida, ser um referencial, ser um farol para aqueles que estão sem luz, ser uma direção para aqueles que estão sem direção, que não sabem qual é o caminho. Então, Deus ele nos tira de lá, mas Ele nos envia de volta. Só que Ele nos tira tudo podre, sujo, Ele vem, nos limpa, transforma, coloca vestes limpas, enche o Espírito Santo, coloca a palavra no coração, coloca a armadura do Espírito, a espada do Espírito na mão, e a sua palavra, e diz: agora vai para a batalha e vai e vença. Né? Vença na minha força, no meu poder, no meu Espírito, na minha palavra. Vá lá agora como igreja, né? E faça a diferença no meio do mundo. Então é isso que Deus ele quer na nossa vida. Mas Ele dá toda a capacitação necessária. Ninguém pode dizer assim: eu não consigo vencer, eu não posso, eu não sei, eu não tenho direção, não tenho orientação, porque tem. Só a pessoa não quer. E ela quer fazer o que ela quer continuar vivendo a sua vida, né? E isso não vai agradar a Deus, né? Porque Deus ele nos tira do mundo, mas depois nos envia de novo para representar Ele lá. Mas Paulo dizia: olha, é difícil, não é fácil não, nem para mim, não é nem para mim, Paulo, nem para os apóstolos, nem para pastor, nem fácil para ninguém. Ele mesmo dizia no 15: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é a minha carne, nos meus desejos pecaminosos, a minha carne, a minha forma de ser como homem. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, ele dizia: olha, é um conflito que existe na minha vida, isso vai existir na nossa vida enquanto nós vivemos aqui na terra. Não adianta querer ser super crente, super santo, né, homem de ferro, porque ninguém consegue ser. Se tentar passar isso, é mentira, porque em algum momento sempre vai cometer algum pecado, alguma falha, sempre vai ter que estar pedindo perdão a Deus e ajuda para vencer aquilo. Mas é o que ele disse: graças a Deus por Jesus, né? Eu sou um miserável, sou um homem que tem um desejo também ainda na minha carne, mas graças a Deus que agora é muito diferente de tudo isso que eu falei antes, porque agora eu tenho Jesus, agora eu tenho a libertação do corpo dessa morte, né? Ele pode me ajudar a fazer aquilo que meu coração deseja, que agradar a Deus, é cumprir o bem. Ele me ajuda, ele me dá toda a capacitação necessária para isso. Então, antes é que ele fala de uma vida quando ele não conhecia Jesus também. E ele diz agora: graças a Deus por Jesus. Então, antes Jesus é assim. Agora, depois de Jesus, eu tenho capacitação para ser muito melhor, né? Mas eu ainda sofro esses conflitos, ainda tenho essas dificuldades na minha vida também, porque sou um carnal,
Sou homem sujeito a pecar também. Sou homem que conheço a lei e sei quando erro. Né? Então, só que ele agora tinha a ajuda poderosa de Jesus, do Espírito Santo, como ele vem falando no capítulo 8. Né? E nós não podemos ficar dando desculpas para Deus, dizendo, que miserável homem que eu ainda sou, porque eu não tenho ajuda, não tenho recurso, eu ainda continuo fazendo tudo de errado, nunca consigo fazer o certo. Não. Isso era antes de Jesus. Né? Em Jesus agora é diferente. Em Jesus agora nós podemos acertar muito mais do que errar. Né? Nós podemos mudar muito mais do que nós imaginamos. É só nós queremos e praticarmos tudo o que Jesus ensinou. Vemos uma vida buscando e querendo, desejando e nos esforçando para praticar os ensinamentos do Senhor e dos apóstolos também, né? E é dado por Cristo e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então é possível vencer, é possível viver de uma forma que agrade a Deus. É possível viver segundo a palavra. A palavra de Deus hoje ela não é nos dada só para revelar o pecado, sem dar uma solução. Como eu escrevi aqui, a lei revela o pecado, a lei tira a ignorância do pecado, a lei revela como o pecado é maligno e danoso, porém ela não pode prover uma forma de libertação do pecado. Quando pecamos, comprovamos que a lei é verdadeira. Né? Aí depois, no final de tudo, graças a Deus por Jesus, porque nos liberta de tudo o que a lei não podia nos libertar. Ele nos ajuda, como a lei não podia nos ajudar. Ele não só revela aquilo que é errado, mas ele diz, eu vou te ajudar a vencer. Porque a lei não podia fazer isso, só a lei, mas a palavra de Deus, juntamente com Cristo, e agora também o Espírito Santo, e toda a ajuda que nós temos, nós podemos ser muito agradáveis ao Senhor. Né? Nós podemos ter uma vida muito agradável a Deus, uma vida em conformidade com a palavra do Senhor, porque Ele nos ajuda a isso. A vida pelo Espírito, do versículo 1 até o versículo 17, como já pode ler? Capítulo 8, do 1 ao 17. Que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não amam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Portanto, que era impossível a lei, visto que ele estava enfermo pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas o que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que nos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, habita em vós, aquele que nos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas receber o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo,
para que também com ele sejam glorificados. Amém. Amém. Então nós vemos Paulo no capítulo 7 mostrando que era um escravo involuntário do pecado. Né? A vontade dele era agradar a Deus. E ele diz que ele é realista, mostrando aquilo que ele enfrentava na sua própria carne, como sendo um judeu, um fariseu, um bom mestre, né? Ele seria um homem de muito sucesso financeiro, se ele fosse um fariseu, ele seguisse como um fariseu do seu tempo, porque eles enriqueciam, né? Além do seu conhecimento, daquilo que eles faziam. Mas ele dizia que eles não traziam satisfação a ele, precisava de libertação. E em Cristo ele recebeu essa libertação, né? E ele, com Cristo, ele recebe o Espírito Santo, como ele começa a dizer no capítulo 8, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? No caso, aqui, segundo o Espírito de Deus, né? Segundo aquilo que o Espírito de Deus opera no nosso espírito. Né? E vem mostrando aqui agora algumas coisas que o Espírito de Deus ele vai fazer na nossa vida, alguns benefícios que ele traz, e também os malefícios de viver na carne. Ele vai mostrar isso no capítulo 8. No versículo 5, ele diz, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito de Deus, se inclinam para as coisas do Espírito. Ou seja, não dá certo viver de forma dividida, né? A pessoa vai viver em conflito, ela vai ficar louca. Se ela tentar viver dessa forma, ela vai acabar enlouquecendo, igual a gente já viu muitos casos de crentes que enlouqueceram mesmo. Porque viviam uma vida muito espiritual nas vistas dos homens, mas lá fora viviam uma vida muito mundana, muito carnal. Então acabou entrando em conflito e ficou louco mesmo na cabeça. Né? E no versículo 6 ele mostra que, qual o problema de viver na carne. No versículo 6 ele diz, porque a inclinação da carne é morte. Então, qual o problema de viver na carne? A gente pensa, o que vai dar isso? Né? Vai gerar morte. E a Bíblia fala sobre três tipos de morte. Morte espiritual, né, que é a primeira morte que a pessoa ela vai ter. A morte espiritual em vida já, ela perde totalmente o contato com Deus, porque o pecado está reinando na vida dela. Depois, esse pecado vai gerar também a morte física, né? Porque o pecado gera inclusive a morte física, e vai gerar também a morte eterna, que é o afastamento eterno do Senhor. Então, 3 tipos de morte que o pecado ele vai acabar gerando na vida da maioria das pessoas. E às vezes aí as pessoas perguntam, mas qual o problema há em viver na carne? Né? Morte é simplesmente morte. É a pior coisa, mas ela vai gerar também outras coisas em vida. No versículo 8 diz assim, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem vive na carne, quem ainda quer viver na carne, mesmo tendo a possibilidade de viver no Espírito, porque Cristo já se manifestou, a palavra foi dada, o Espírito Santo foi dado para ajudar, para morar na nossa vida, para nos capacitar a agradar a Deus. Né? Mas as pessoas fazem a sua escolha. No versículo 9 ele diz também, no finalzinho do versículo 9, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo, não é dele, não é de Cristo. Né? Então, nós temos que ter essa certeza, se o Espírito de Deus ele habita em nossa vida, né? Se o Espírito de Deus está presente conosco, ele mora em nós temos que ter essa certeza, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que vai acontecer? Jesus vem e viu os anjos para arrebatarem a igreja, e o Espírito Santo não está habitando na pessoa, os anjos passam direto. Porque aquilo que vai mostrar aos anjos de Deus que aquele é um escolhido, é a presença do Espírito Santo na vida dele. Né? E quem está no pecado, quem está dominado pelo pecado, quem está na prática do pecado, consciente, fazendo, repetindo, reincidindo, né? O que vai acontecer? O Espírito Santo não habita mais na pessoa. A pessoa vive uma vida de fachada, uma vida de máscara. A pessoa vive uma vida de engano, de mentira. Né? Ela forja uma espiritualidade ali para as pessoas verem, mas quando Deus olha, não tem nada dentro dela mais, porque o Espírito Santo já foi embora. Porque ele tem ciúme, não se agrada da vida pecaminosa que ela vive. E ele não vai ser uma pessoa que vai
ser arrebatado pelo Senhor quando Ele voltar. No versículo 13, ele diz assim: porque se vivermos segundo a carne, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras da carne, vivereis. Ele já fala sobre o benefício de viver no Espírito. E outras mais, ele vai falar ainda até o final do capítulo 8. Né? E alguns benefícios ele mostra também. Os benefícios de viver no Espírito. Ele diz assim, no versículo 6 também, na segunda parte: a inclinação do Espírito é vida e paz. Enquanto a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. Então esse é um grande benefício que o Senhor traz em vida, já agora. Nós sabemos que quando se vive no Espírito também, a pessoa ela vai ter uma vida espiritual, ela vai ter uma boa vida física também, porque Deus pode dar isso, né? E ela vai ter uma morte que vai ser uma passagem para a eternidade com Deus. Não vai ser uma morte de perdição, de condenação, de afastamento eterno, mas uma morte que vai só ser uma passagem para a vida eterna, né? E na vida, uma vida de vida e paz. E ele diz também no versículo 10, no finalzinho do 10, o Espírito vive, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O Espírito, nosso Espírito, está vivo em Cristo e a justiça de Deus opera em nós. Né? É mais um benefício de se viver no Espírito. No versículo 11, ele diz assim: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, se você tiver morrido no dia da volta de Jesus, do arrebatamento, o Espírito de Deus vai ressuscitar você dos mortos para se encontrar com Jesus. Como a Bíblia fala sobre o toque da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitando, junto com os que estiverem vivos, sendo levados para encontrar com Ele nos ares. Então é uma coisa que até depois de morto, Deus tem promessa, né? A gente vê que na vida de quem busca andar no Espírito e ter uma aliança fiel com Deus, até depois de morto, Deus tem promessa para a vida dele. Ele vai ressuscitar os mortos. No versículo 11 também, no 14 também diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se a gente tem o Espírito Santo de Deus, porque entregamos a vida para Jesus, e Ele permanece em nós somos filhos de Deus em vida já. No versículo 16, também mais um benefício de viver uma vida no Espírito e não na carne. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, mais uma vez ele confirmando que somos filhos de Deus. Isso é testificado pelo Espírito Santo. E sempre que nós encontramos com outro filho de Deus, é o mesmo Espírito que habita, então testifica, né? Testifica com o Espírito, o Espírito que está em mim, com o Espírito que está naquela pessoa. Às vezes eu nem conheço, é um irmão, é um pastor, é uma pessoa que eu nem conheço, mas a gente conhece, quando tem o mesmo Espírito, testifica, né? Uma coisa assim que é igual Jesus no ventre de Maria e João Batista no ventre de Isabel. Quando elas se encontraram, houve alegria no ventre delas, porque era o mesmo Espírito que estava na vida delas, né? O mesmo Espírito estava na vida de João e de Jesus, já no ventre da mãe. Então testifica uma alegria, né? E quando não é também, a gente já fica com uma pulga atrás da orelha, fica meio torcendo o nariz, né? Porque ouve assim, às vezes nem conhece também, mas não é pela aparência, mas sei lá, parece que não tem certas pessoas que você ouve, a pregação, o ensinamento, até parece assim uma coisa muito tremenda e tal, mas não testifica, dá um kimochi warui, como diz o japonês, né? Dentro da gente já dá um kimochi warui que você fala assim: não conhece esse homem não, mas esse camarada é estranho, né? É muito estranho ele, o ensinamento dele, tem alguma coisa por trás que não está cheirando bem não, ele não está testificando, não está batendo, porque muitas vezes não é o mesmo Espírito. O Espírito que está em você, com o que está nele, o Espírito está nele também, que está em você. Porque às vezes a pessoa não se sente bem, por quê? Porque ele está falando a verdade, cheio do Espírito Santo, e eu estou com a vida tudo errada, torta, eu não quero ouvir, não quero saber por quê. O Espírito está agindo na minha vida, não é o Espírito de Deus. Então tem isso também, né? Então quando é o mesmo Espírito, testifica, bate, um concorda com o outro. No versículo 17 também diz: se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros,
também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, a vida com Cristo, às vezes, é uma vida de padecer certas coisas. Nós renunciamos a algumas coisas para não cumprir mais esse pecado que dominava e viver segundo aquilo que o Espírito de Deus nos induz. A gente vai ter que renunciar a muitas coisas. Nós vamos ter que deixar muitas coisas, mas Ele garante, né? Se padecermos com Ele aqui, com Ele também seremos glorificados, com Ele também reinaremos. O 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Amém. Diga. Pode dizer que o pecado, nem Deus poderia perdoar os nossos pecados, tem a vida na vida do crente. Só que ele não está em atividade por causa de Cristo, por causa de ter sido justificado pela fé, por causa da graça, e por causa do Espírito Santo que nos ajuda, né? Mas não está morto, né? Só ele não está em atividade por causa, pela palavra também, que ele tem o temor de Deus. E, claro, tem outras coisas de né? Não seria propriamente um pecado, né? Seria a natureza pecaminosa. Essa natureza, igual a gente está falando aqui, ela vai com a gente até o final dessa vida, né? Ela existe em qualquer homem, igual eu contei um testemunho que eu digo aos irmãos sobre um pregador, tinha um rapaz que ele era muito agressivo, ele tem um testemunho, ele era satanista, né? E ele foi na igreja e ouviu um pregador muito usado por Deus, e ele era um bandido que ele deveria estar preso por mais de 400 anos. E Deus moveu de uma forma que ele ficou alguns anos lá e Deus tirou ele da cadeia para ele poder pregar e testemunhar para muitas pessoas. E ele falava sobre os crimes que ele cometeu, as pessoas que ele matou. Ele era muito cruel, ele tinha muita coisa assim ruim na vida dele, mas ele contava só por algo, porque ele não queria falar detalhes do que ele fez. E ele era muito violento, muito agressivo, bastava olhar para ele todo e já matava já. E o rapaz se empolgou porque ele era muito agressivo também, ele lutava lutas marciais, e ele qualquer coisa também queria já agredir, queria já brigar. E ele depois foi conversar com esse pastor e perguntou para ele como é que o senhor fez para vencer isso, para vencer essa crueldade, essa maldade, essa vontade de brigar, de agredir, de matar, né? Como é que o senhor venceu isso? Como é que isso aí? Ele falou para ele, não, isso aí essa chama está lá dentro de mim, né? Dessa crueldade, dessa raiva, de ser uma pessoa agressiva, isso está dentro de mim ainda. Só que é contido, né? Mas é contido pela presença do Espírito de Deus, pela presença da palavra. Mas eu tenho que lutar todo dia, porque tem situações que acontecem que às vezes isso quer sair, né? Isso quer fazer acontecer de novo. Mas isso não acontece por quê? Porque eu estou submetido a Deus, ao Espírito Santo. Mas aquilo, ele disse que muitas situações aconteceram, que o diabo conhece nosso ponto fraco, né? Então ele gerava situações para ele ficar com raiva, para ele poder agredir, para ele poder, né, brigar. E ele dizia, não, isso aí está dentro de mim, só que está preso lá. Essa chama existe, mas ela é contida pela presença maior do Espírito Santo, da palavra de Deus. Que me fez um homem de Deus e me libertou realmente da prática dessas coisas aí. Mas se eu deixar, se eu der vazão, isso aí sai de novo, né? Isso aí vai acontecer de novo. E eu me contenho a cada dia buscar na presença de Deus, e eu não posso parar de buscar Deus, né? Ele entendeu, então, que não é uma coisa que assim, acaba completamente, você vira um santo em vida, né? É igual qualquer coisa, né? Igual esse mundo hoje tem tanto apelo aí, se você não tiver cuidado, você pega toda hora, de todo jeito, né? Ainda mais com as dificuldades, os problemas que você tem na vida, às vezes vem a situação mesmo para induzir você para algo, né? Por isso que tem gente que fala, não, beber socialmente não tem problema, né? Pode até ser que a Bíblia não dê mandamento em relação a não bebedeis, né? Mas só que a Bíblia diz, tem coisas que não convém para o cristão, tem coisas que não edificam, tem coisas que vai gerar problema, porque numa discussão, vai lá discutir com uma mulher, tem um problema, está com a cabeça quente, aí a pessoa tem aquele hábito de beber um pouquinho, e vê que fica leve, esquece um pouco os problemas, aí ela vai lá e enfia a cara no alto para esquecer completamente.
aí vai virar uma prática constante, né? Se ela olha uma revistinha lá, passa no Combine, vê uma revistinha lá, só estou olhando aqui, não estou fazendo nada de errado, né? Não estou com outra mulher, não estou, mas ela vai lá, passa, abre a revistinha lá de mulher nua e tal, e ela fala, não estou fazendo nada de errado, só estou dando uma olhadinha aqui, mas o diabo vai gerar uma oportunidade para, num problema que a pessoa tiver também, ele ir lá e arrumar uma outra mulher, e ter outra mulher, né? E largar a mulher, largar a família, né? Então é uma brecha que a pessoa dá, através daquela brecha ali, ele vai entrar e vai abrir o rombo, né? E vai destruir, vai derrubar completamente a estrutura da nossa vida. Por isso que a Bíblia existe, não convém, é para o teu próprio bem, não faça, né? Tem muita coisa que realmente Deus não coloca lá especificando na Bíblia. Muita coisa, se você for pensar, e tem muita gente que pode até usar isso para dizer, não tem problema, pode fazer, né? Deus não proíbe, não está lá especificado. As pessoas arrumam justificativa para tudo. Né? Quando quer fazer, igual a gente falava aqui com Matos, as pessoas fazem da Bíblia um posto de retalho. Pega um pedacinho de pano azul, um pedacinho de... Vai pegando onde quer, onde gosta, onde acha que é bom para a sua vida, onde agrada. Mas a Bíblia não é assim, né? A Bíblia é um livro completo. A gente tem, se quiser pegar, tem que pegar tudo. Porque não dá para fazer uma coxa de retalho só com o que me agrada, só com o que eu gosto, com o que convém, com o que é promessa de Deus. Porque tem muita coisa, e a gente estava vendo ali ontem, que sempre tem aquilo que a gente tem que fazer para que aquela bênção cumpra na nossa vida. Não é só tomar posse da vitória, só crer. Tem gente que tem muita fé, né? Tem uma certa sinceridade, mas não quer largar certas coisas, não quer fazer certas coisas que a Bíblia ensina. Então aquela promessa não vai ter efeito na vida dela. Pode escrever na parede, pode abrir a Bíblia lá, pode orar declarando aquilo na vida, isso não vai acontecer. Porque existe algo de Deus antes para ela fazer, para que aquela bênção se cumpra na vida dela. Né? Não é que Deus trabalha com troca, não é que Deus ele quer mudar a nossa vida. Né? E se ele as coisas fáceis demais, ou simplesmente cumprir toda a promessa que ele tem na palavra dele para a nossa vida, nós não vamos dar valor nenhum nas outras coisas que tem que se cumprir. Né? Não vamos dar valor nenhum. Não vamos fazer nada, porque não faço, mas acontece. Eu não faço, mas eu oro, creio, busco, que acontece na minha vida. Então, não precisa cumprir essas regras todas aí, não. Não precisa cumprir os mandamentos, não precisa fazer nada. Porque eu oro e Deus cumpre, né? Na minha vida. Mas às vezes não é Deus, às vezes é o próprio inimigo fazendo aquilo acontecer para a pessoa acreditar que ela não precisa cumprir nada, a determinação de Deus. Porque tem muita igreja por aí que é um lugar semeado pelo inimigo. Né? Tem igreja por aí, tem pregador por aí, tem igrejas espalhadas pelo mundo que são guiadas pelo espírito do diabo, pelo espírito do mal, que faz até coisas boas na vida das pessoas, para elas acreditarem que é Deus e que Deus se agrada com que elas continuem vivendo com Deus. Porque elas não fazem o que agrada a Deus e as coisas boas continuam acontecendo. Né? Então é um engano terrível. Mas quando a Bíblia fala, por exemplo, sem a santificação ninguém verá Deus, né? E daí fala que a gente tem que ser santo, Deus é santo, né? Isso daí eu acho que a gente sabe que nunca seremos santos igual a Deus, na sua totalidade, além do ser humano, né? Porque até os anjos, né, falam que ele é santo, né? Mas acredito que a gente vai ser perfeito, como Jesus fala para ele ser perfeito, se a gente obedecer a sua justiça. E eu vejo que a justiça, a gente para um pouco, pensar um pouco do lado, às vezes, mais fácil, que é só dar comida ao povo, não é nada. Se você fala para ele no evangelho, você fala para ele, não é nada, só dar a comida. Mas a justiça de Deus, eu vejo que é Cristo e é todo o evangelho. Eu vejo dessa forma. Para a gente ser perfeito igual, santo igual Deus quer, o manual é esse, obedecer o evangelho. Tudo o evangelho, né? Porque não tem, impossível alguém que quer ser santo igual Deus. Impossível. Tanto é que uma das teses do Martinho Lutero, não estou lembrado qualquer, quem falou que a vida do crente fala de penitência, de arrependimento. A vida inteira deve de arrependimento, de acordo com a palavra de Deus, né? E aqui em 2 Pedro 3 fala assim que mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos no céu e na terra, né? Porque amado, aguardando essas coisas, procurar que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis
em paz. Irrepreensível no sentido de não ter o que repreender de acordo com o Evangelho. Porque em obediência ele foi justo, né? Então ele vai sentar à direita de Deus. Ele vai se chamar do pedido, falando de Deus. Ele vem dessa maneira. Amém. Então a gente vê que o padrão de Deus é alto, na verdade, né? Só que ele não se torna impossível por causa de Cristo, justamente. Que Cristo nos capacita. Essa perfeição vem em Cristo, né? Através de Cristo, do Espírito Santo. A gente é capaz de buscar essa perfeição e ser crescente. Talvez, como eu falou, a gente nunca vai alcançar, mas Deus quer ver a gente crescer, né? A gente não pode estar decrescendo, porque aí nós estamos sendo impuros, imundos e deixando as imundícias tomar conta de volta. Então Deus ele quer ver o esforço, né? A caminhada, a busca, não aquela coisa assim, eu tenho que ser santo em mim mesmo, porque aí eu vou ser salvo, né? A salvação ela é concluída em Cristo Jesus, né? Como Paulo diz aqui. Ele era um homem que tinha um pecado na carne ainda, mas ele tinha também a certeza de que ele era um salvo em Cristo, né? Porque era Cristo quem justificava a vida dele. E através de Cristo também ele a cada dia vencia o pecado, a cada dia ele aperfeiçoava mais, a cada dia ele santificava mais, a cada dia ele melhorava mais. E era uma busca constante na vida dele. Então a gente vê hoje que a nossa vida hoje como crente é bem diferente. O próprio ensinamento que a gente vem recebendo, né? De muito tempo para cá, leva a gente a ser assim muitas vezes. Muito relaxado com as coisas de Deus, com a nossa vida de santificação, porque a gente acha que não. Em Cristo já está completo, em Cristo não tem mais condenação. Então, se eu aceitei Jesus, batizei, vou na igreja no fim de semana, eu já estou garantido. Não é bem assim, tem muita coisa, né? A gente sabe que tem muita coisa a melhorar, a fazer, a trabalhar, a tirar, a acrescentar na nossa vida. Mas isso é com essa luta como o irmão falou, penitência no sentido de luta para praticar, né? Luta para viver, para fazer, para realizar, para agradar, conhecer, e aquela batalha mesmo para a cada dia procurar ser melhor para Deus, e é difícil, não é fácil. A realidade da nossa vida hoje, como crente em geral, a gente não vê essa batalha, essa luta, né? É uma luta em relação a outras coisas. Às vezes uma luta mais pela vida, pelo mundo, né? Do que pela nossa mansão celestial, vamos dizer assim. A nossa entrada lá com glória, como herdeiros, como pessoas que vão ser honradas pelo Senhor. As pessoas não estão muito preocupadas, porque elas acham assim: não, se eu já tenho Cristo, já tenho o Espírito Santo, se eu já sou de uma igreja e congrego lá frequentemente, dou meu dízimo e oferta, então tá bom, né? E Deus, às vezes, ele quer um padrão mais elevado da vida também, com certeza, né? Porque essa justiça, essa justificação, essa perfeição é como a gente ouve sempre. É Cristo quem promove a nossa vida, mas com a busca. Nós não buscarmos também, ele não vai santificar, ele não vai purificar, né? Ele não vai fazer um algo só por ele, porque ele já fez o que ele tinha que fazer. Tem que ser também por busca nossa. Vamos trabalhar caminhando junto com Deus. E às vezes Deus está lá na frente, ele está lá atrás, né? Caminhando devagar, e Deus muitas vezes ele esperando, aguardando, tendo paciência, sendo longânimo, mas a gente sempre ficando mais para trás. Mas nós devemos apressar o nosso passo para acompanhar o Senhor, porque é necessário ter essa parte nossa também. Então é uma coisa, eu acho assim, uma coisa crescente que vai se concluir na glória, né? Vai se concluir na glória de Deus, mas que tem que ser uma busca na vida do crente, né? Que não tem como ele alcançar a salvação também, e a recompensa de Deus seria não lutar, batalhar, junto com todos os recursos que Deus deu para ele. Amém. Vamos preparar por aqui, vamos deixar aqui a partir do versículo 18 na próxima semana. Nós meditamos aí. Nós vemos hoje a vida pelo Espírito, que é uma coisa muito necessária que nós estamos pensando, refletindo, orando sobre isso, né? E vendo aí em nós a necessidade de mudança, de um aperfeiçoamento maior, de uma busca maior, né? E está fazendo a nossa parte, né? Porque o Espírito do Senhor nos ajudará, com certeza. Nós temos essa vida que Ele promete aqui, né? Já em vida, vida em paz, sermos filhos de Deus, temos
justiça de Deus operando em nossa vida terrena aqui já. Né? Vamos nos encher do Espírito Santo, viver, caminhar com Ele, né? Aprender com Ele, porque Ele tem muito a nos ensinar, Ele tem muito a nos ajudar, Ele tem muita força para nos dar, né? Mas é necessário buscar dele essa força, essa justiça, essa paz, essa vida com Deus, né? E termos Ele sempre presente conosco, porque eu não sei, é uma coisa que o Espírito Santo parece que está se afastando muito da igreja, né? A gente sente assim que o Espírito Santo está triste, e quando ele se entristece, a Bíblia diz que ele se afasta. Mas ele não se afasta de uma vez, ele vai se afastando aos poucos, como mostra em Ezequiel, capítulo 10 e diante, ele foi se afastando aos poucos, né, do templo e até se retirar da cidade. Então ele está triste com a igreja, ele está triste com o seu povo, né? Não com a igreja aqui só, com essa igreja também, mas com o seu povo no geral, porque nós temos dado muita tristeza para ele. Muitas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós temos entristecido muito o Espírito Santo. Isso não é bom, porque quando ele se entristece, ele vai se afastando, né? Isso não é bom para nós, irmão, não é bom. Porque se ele se retira, nós estamos perdidos, né? Nós estamos perdidos, como igreja no geral. Talvez não todos, Jesus quando vier, vem buscar um remanescente dentro de cada igreja. Aqueles que estão ali preservando a presença do Espírito de Deus. O grande ajudador e consolador que nós temos hoje. Mas infelizmente, da grande maioria da igreja, o Espírito Santo, ele, em relação a essa parte grande, ele está triste e está se afastando. Pouco a pouco, né? Dia a dia, ele tem derramado suas lágrimas e ele tem se afastado pouquinho a pouquinho. É como se resistindo ainda de sair, né? Ele querendo ficar, ele querendo dizer, não, aqui é minha casa, é o lugar onde eu habitei, então, com tanta liberdade um dia, é o lugar onde eu operei tanto, é o lugar onde eu amei tanto, né? E agora eu estou sendo quase despejado da minha casa. Então é muito triste, irmãos. Laodiceia é a igreja da atualidade. Laodiceia é a igreja onde o Senhor está de fora batendo na porta para entrar. Né? Esse que estou a porta do lado. Então é muito triste a situação da igreja em geral. Hoje nós temos que orar por isso. Né? E pela nossa vida, como igreja, primeiramente, e pela igreja em geral do Senhor na terra. Porque a igreja que impera hoje no mundo são as duas igrejas, a igreja morta e a igreja onde Cristo está lá de fora. Vamos chegar aí para o nome de Jesus. Que o Espírito venha reinar, que o Espírito de Deus venha comandar novamente. Né? Nós não viemos nós comandar, mas Ele vem comandar. Ele vem dirigir, Ele vem dizer como as coisas devem ser, e nós sejamos os servos fiéis que prontamente obedecemos e somos muito abençoados com isso. Em nome de Jesus. Vamos orar no nosso dia a dia por isso, irmãos. Por esse despertar da igreja, por essa volta à busca da palavra de Deus, do Espírito de Deus, né? Que Ele venha ser o rei novamente do nosso meio, entronizar os louvores de Israel, né, do seu povo, e que Ele venha ser o comandante da obra, que Ele venha ser aquele que manda, que desmanda, que faz, que faz. Que não seja o homem, mas seja Ele na direção, no comando, para que nós possamos chegar com honra na glória, em nome de Jesus. Muitas coisas boas nas mãos e com muita recompensa para receber, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse estudo bíblico. Pedimos a Deus que o Senhor fale melhor em nossos corações, que o Senhor nos dê força, Senhor, para fazer a tua vontade a cada dia. Eu não viver mais segundo a carne, com a inclinação da carne e morte, mas para viver segundo o Espírito, porque o Espírito gera vida e paz. Para Deus, justiça, ressurreição, vida eterna, recompensa, em nome de Jesus, uma recompensa eterna na glória. Ajuda-nos, Senhor, a viver, Senhor, contigo nesse tempo tão alto, difícil, Deus, em que há tantas perturbações, em que há tantas coisas, Pai. Nos ajude a andar em Espírito, Deus, a viver em Espírito, a ser guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus, nos ajude, Senhor, a cada dia a mortificar essa carne que ainda está em nós. Não somos mais escravos, como a tua palavra nos ensina, mas, meu Deus, ela ainda está em nós. Os desejos, os pensamentos, meu Deus, o velho homem, Senhor, muitas vezes querendo aflorar, querendo reviver. Mas não permita, Senhor, que o teu Espírito possa vencer nossa vida a cada dia, que nós possamos te agradar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos, meu Deus, te agradecemos por tua palavra e pedimos, Senhor, que Deus venha mudar o estado da igreja atual.
para a glória do teu santo nome. Coloca esse clamor em cada coração dos crentes que ainda, Senhor, são remanescentes na tua casa, para que mais e mais, Senhor, não se firmar na rocha, para que mais e mais possam tomar uma atitude diante de ti, Pai. No nome de Deus, não nos deixa cair, não nos deixa, Senhor, afastar, não nos deixa, Senhor, desagradar, que nos ajude a estar de pé, a cada dia nos sustentando, Senhor, com tua mão forte e poderosa. Nós clamamos, ó Deus, oramos e te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, os cultos de fim de semana, desde já nós pedimos, se assim antes o Senhor não voltar, leva-nos em paz aos nossos lares, desde já nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos leve em paz, com a paz do Senhor, com a paz do Senhor. E diga para Ele, seja cheio do Espírito Santo.